Olá pessoal, estamos aqui hoje num dia muito especial, eu diria que fundamental, a gente trazer materiais como esse para a educação do Brasil, para a alfabetização. Estou aqui com o nosso querido professor Arthur Gomes de Moraes, que vai começar contando pra gente como que foi o interesse, o início da história com a alfabetização, vindo da psicologia, enfim, ele já vai nos dar um pouquinho disso. E depois a gente tem perguntas bem boas que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito. Então aproveitem esse momento precioso de estudo gratuito que vocês estão tendo aí nas nossas redes, nos nossos canais. Agradeço muito, professor Arthur, por ter aceito o convite. A gente veio de Porto Alegre para o lançamento deste livro. Então, o professor Arthur está com uma obra preciosa, falando de consciência fonológica e fazendo toda uma revisão espetacular nesse livro. Depois a gente deixa as referências. Joia? Joia! Você perguntou como começou meu interesse por alfabetização. Na realidade, eu fui fazer psicologia porque eu tinha convivido com pessoas. O mestrado em psicologia cognitiva daqui de Recife tinha sido criado na Federal de Pernambuco. E eu tinha convivido com pessoas que eram da área da educação, que iam justamente estudar Piaget, Brunner, etc., querendo fundamentar o seu trabalho. Eu fiquei encantado com a ideia de que é preciso saber como o aluno aprende para ensinar melhor. Eu achei isso um princípio construtivista que eu abracei muito cedo, aos 16, 17 anos. E coincidiu de eu conhecer os trabalhos de Paulo Freire. Então, a minha entrada no campo da alfabetização foi mais através da alfabetização de jovens e adultos. No primeiro ano de faculdade, eu inventei de ser instrutor do Mobral, aquela coisa horrorosa, e querer fazer subversão, querer fazer pedagogia Paulo Freire dentro da sala de aula do Mobral, né? Foi muito enriquecedor, amadureci bastante e conheci muito o que Paulo Freire tinha produzido até então. É só a partir do meio do curso de psicologia que eu me interesso por alfabetização de crianças, e já na minha pré-especialização eu fui fazer o meu estágio de 500 horas numa pré-escola, uma escola que só recebia crianças até a pré-alfa, e a partir daí eu não abri mais mão de pensar no beabá, né? Eu tenho um genro que diz que eu vou morrer de ABC. Já que a minha preocupação é muito com a alfabetização. E ontem foi sensacional o teu neto fazendo aquela pergunta, né? Porque ele fez uma pergunta no o livro tem várias... o fato de eu ter tido, nesse período recente, netos começando a pensar em palavra escrita, aprendendo a ler e escrever, me permitiu registrar coisas que normalmente na sala de aula escapam, porque eu vou lá muito mais como ajudante do professor, pesquisador, do que alguém que pode pegar coisas mais incidentais, mais espontâneas, não é? Ótimo. E tem vários, no livro tem vários exemplos, né? Exemplos. Eu chamo de cenas, são as cenas desses meninos falando o que sabem. Em outras publicações, além dessa, tu já vem insistindo na questão das propriedades do sistema de escrita alfabética, a importância da gente ter um ensino explícito dessas propriedades, retomando isso em questão do ensino. E a gente acha genial, lá na FACED, tem uma amiga muito especial, a Renata, que ela diz que textualizar essas propriedades que parecem tão óbvias quando a gente lê, foi uma ideia genial. Então eu queria que tu falasse um pouco sobre essas propriedades para as professoras e por que é tão importante elas conhecê-las. Num livro anterior sobre educação de jovens e adultos, eu e uma colega, Thelma Leal, tínhamos feito uma primeira versão dessas propriedades. Quem conhece a obra, eu acho que é 2005, veio uma versão prévia, o primeiro ensaio. Esse tema das propriedades que alguém precisa dominar para compreender o sistema alfabético, ele remete à grande questão epistemológica de optar entre tratar a escrita alfabética como um sistema notacional, algo que requer um trabalho conceitual, compreensão, e que, portanto, se filia a uma visão de aprendizagem construtivista, ou continuar tratando o sistema alfabético como um código que exige simplesmente isolar sons e decorar os grafemas correspondentes, né? Os empresários que defendem método fônico dizem que isso é charlatanismo, que isso é baboseira, mas eu continuo acreditando que não. Se a gente quer superar um viés adultocêntrico, se a gente quer deixar de ver a criança como alguém que aprende exatamente como um adulto aprende um código,
A gente vai ter que se dar conta de que, antes de poder se beneficiar, sabendo os sons das letras, ou sendo ensinada sobre isso, ela precisa compreender que a escrita registra pedaços sonoros e não as qualidades. Então, não é porque livro é pequeno que a palavra livro vai ser menor do que a palavra casa, tá certo? Ela precisa saber que se escreve observando não somente os pedaços maiores, que são as sílabas, mas os pedaços menores, que estão no interior das sílabas. Essas propriedades, elas têm, por um lado, questões de tipo conceitual, compreender o que é que o sistema alfabético nota, registra, e ela tem também questões convencionais. Eu escrevo da esquerda para a direita, eu escrevo de cima para baixo, eu não posso colocar quaisquer letras fora de ordem, e há também propriedades que são convencionais. Qual é o valor sonoro de cada letra dentro da língua portuguesa, tá certo? Num país como o Brasil. Eu diria que a grande contribuição da psicogênese da escrita foi alertar para isso. Antes de pensar como um adulto pensa, a gente vê que a criança precisa dar conta disso, que é um processo evolutivo, gradativo, que ela vai só conseguir se beneficiar de um ensino sistemático de relações entre letras e sons se ela chegou a cobrir todas essas propriedades, né? E junto a essa concepção das propriedades desse sistema, tu também insiste na ideia de que as crianças não vão se alfabetizar só estando expostas aos textos, né? Tu trazes muito a expressão ditadura do texto, que foi um pouco, eu acho, a questão que a gente passou aí no Brasil, uma ideia errônea quando a gente começou a pensar no letramento. Hoje a gente faz uma volta, né, ao que é alfabetizar em contexto de letramento. Então, que estratégias a gente pode pensar a partir daí nessa relação da questão do texto, trazer o letramento, mas ao mesmo tempo pensando na alfabetização? A gente sempre tem a tendência de pendularizar, né? Sai de um lado para outro, certo? Saviani já mostrava isso na história da educação brasileira. Quando a psicogênese chegou, ela não chegou sozinha. Na mesma época eu era assessor da Rede Municipal de Recife, eu ontem até recuperei a riqueza que foi essa experiência, porque em 1986 a gente já fazia todo um trabalho de consciência fonológica com a Rede Pública de Recife. Graças a termos conhecidos trabalhos de, enfim, Peter Bryant, Jesus Alegria, José Moraes, em função do programa de pós-graduação em Psicologia Cognitiva. Mas, ao lado dessas informações que chegaram sobre a psicogênese, sobre a grande falácia dos métodos tradicionais, fônicos, silábicos, porque eles têm uma concepção errônea de que a criança aprende simplesmente fazendo associações e memorizando, a gente também viu chegar a público o conceito de letramento, ainda sem esse nome. A gente não falava de letramento, a gente falava da leitura e escrita de textos do mundo real, de textos significativos, abria a escola para os textos do mundo no lugar das cartilhas que eram falsos textos, pseudotextos. Nesse clima, a gente viveu, então, uma clara oposição a esses métodos antigos que tinham um ensino explícito, memorístico, repetitivo, desrespeitoso quanto ao nível do aluno. E a gente tinha os linguistas, sobretudo, dizendo, olha, linguagem é discurso. Os textos, a gente nem falava de gêneros ainda, é engraçado isso. Eu que sou velho é que vejo o que foi a evolução, tá certo? Mas a gente dizia, não, tem que ler história, tem que ler notícia, tá certo? Tem que ler receita na sala de aula, porque são os textos reais do mundo. A partir daí se viveu duas soluções que me parece que foram muito insatisfatórias. A primeira, você chamou de ditadura do texto, tá certo? Há pessoas que criaram, inclusive, a proposta de letrar alfabetizando. Essa proposta de letrar alfabetizando, ela sempre me deixou de orelha em pé, porque ela desconsidera que a escrita alfabética por si só é um objeto de conhecimento complexo que a criança tem que dominar propriedades, dominar convenções para poder chegar a ter autonomia ao usá-lo, né? Então, o ensino do que é o sistema alfabético em si, as relações entre letras e sons, o funcionamento do sistema, fica em segundo plano, porque a criança naturalmente aprenderia convivendo somente com situações de leitura e produção de textos. Isso já se demonstrou na prática que não funciona. E os professores que não eram loucos corriam para o armário e pegavam a cartilha da Lili, a cartilha Pipoca, qualquer cartilha para dar conta do que eles viam que era necessário fazer e estavam sendo proibidos, né?
A outra questão era uma falsa visão de construtivismo de que o menino vai descobrir tudo sozinho, Sim, desde que ele avança, sem intervenção. Eu acho que até hoje existem grupos, sobretudo no sudeste do país, que têm essa visão muito ortodoxa de que a criança trabalhando em duplas produtivas é a que vai ensinar. Eu não tenho nada contra as duplas produtivas. Eu só digo que no planeta inteiro não se pratica isso e as crianças avançam. Então, a opção por trabalhar com duplas produtivas, ela vem no bojo de uma proposta que praticamente não permite o trabalho coletivo ser também fonte de informação. E que não aposta no que é o fornecimento de informações pelo adulto. Eu fico impressionado com certos materiais didáticos submetidos ao último PNLD de alfabetização que eu participei em 2015, de orientação bem ortodoxa nessa direção. Eles deixam para trabalhar os sons da letra X na terceira série, no terceiro ano. Eu digo, que horror, porque o menino não tem cedo a oportunidade de ver isso, né? Mas isso é a tradição brasileira. Eu acho que aqui em Recife vivia o drama de que eu falei ontem no lançamento, de como é que eu vou respeitar a criança e ao mesmo tempo adequar o ensino para o que ela precisa. A gente apostava então desde cedo em fazer uma grande reflexão fonológica associada ao trabalho de letramento. E quando os meninos já estavam um pouco mais avançados, aí a gente apostava que era sim preciso ensinar as relações entre letras e sons de maneira bem sistemática. A gente não queria que o menino chegasse ao final do segundo ano sem ter um mínimo de autonomia para ler e escrever sozinho. Ótimo. E aí já entra numa questão no mínimo de autonomia, que é uma das perguntas aqui que eu já posso adiantar, que é a relação do tempo da alfabetização, que é uma questão polêmica, que volta, sai, enfim. A professora querida Margarida Soares já trouxe algo aqui no seu livro, que datar o tempo de alfabetização também é algo muito adultocêntrico e privar as crianças disso. E aí, então, a gente entra nesse tempo para alfabetização, então já vou te trazer essa pergunta. Na questão, tu tens insistido muito, Arthur, eu te ouvi nos 40 anos da FACED, lembra? Lá no auditório da URGS. Sim. Desde lá, tu já tem insistido na questão da gente começar um trabalho bacana de alfabetização e isso não quer dizer treino motor, enfim, tu enfatiza isso na educação infantil. Então, eu queria que tu trouxesse pra gente, queria te aproveitar para falar desse tempo de alfabetização na educação infantil, para falar desse tempo de alfabetização que não é simplesmente que as crianças saiam do primeiro ano apresentando hipóteses silábicas iniciais, né? Estar alfabético não é estar alfabetizado. Quem me segue há bastante tempo sabe que eu trago essa questão. Então, eu quero que eles escutem de ti. Você tem 3 questões aí. Quando lá. a alfabetização começa, certo? Na educação infantil, ou pode começar. Quando a gente pode considerar uma criança alfabetizada e quanto tempo é necessário para que isso ocorra, ela tenha autonomia. A minha experiência tem mostrado já, desde a alfabetização de minhas filhas, imaginem aquele colégio progressista de classe média que os pais, mesmo sem ter casa própria, se esforçam muito por colocar os filhos ali porque vai ser uma escola mais respeitosa e tal. Esse tipo de escola não tem fracasso escolar. As crianças se alfabetizam quase que naturalmente. Elas terminam a série de alfabetização na época, o primeiro ano hoje em dia, com muita autonomia. Porque a maioria entra no primeiro ano já com uma hipótese avançadíssima. A atual escola dos meus netos, eu tenho acompanhado, ano passado todas as crianças concluíram as 2 turmas de último ano de educação infantil com hipótese alfabética. Um presente para a professora do primeiro ano. Né? Nesse cenário, a gente vê que é fácil a gente pensar que talvez não sejam necessários 3 anos para esses meninos terem autonomia de leitura e escrita no fundamental. Mas se for para a rede pública, e se eu pego documentos curriculares como os da educação infantil brasileira, tá certo? As diretrizes curriculares, a última BNCC, depois a gente volta a falar sobre ela, existe um verdadeiro descaso com relação ao tratamento, ou um tabu, é assim que Sônia Kramer falava desde 2010, com relação à presença da escrita na educação infantil. Se for roda de leitura de narrativa infantil, pode. Agora, refletir sobre palavras, brincar com jogos de consciência fonológica, não. Porque você estaria roubando a ludicidade, roubando a infância, o paraíso perdido da criança. Eu mantenho a leitura de que não investir nesse início de reflexão, sobretudo
aos 4 e 5 anos, certo? Tanto do mundo dos textos como do mundo das palavras, é ajudar a manter as desigualdades sociais. O apartheid educacional do que eu falo. As crianças de classe média e da elite estão muito bem na escola e um sistema paralelo, lento, com uma série de problemas, continua nas redes públicas. Então, eu acho que o trabalho de reflexão sobre textos e sobre palavras, ele tem que começar na educação infantil. Para reduzir desigualdades sociais, inclusive e sobretudo. Mas se a gente for ver, mesmo nas escolas de classe média, nenhum menino que está terminando o primeiro ano, quando eu digo nenhum, é 90%, eles não lê e escreve com tranquilidade uma palavra como transporte. Tá certo? Não precisa ser transporte, é branco, é bloco. É preciso pensar que existe sílaba complexa sim, tá certo? Apesar da psicogênese ter negado isso. Uma coisa é que para uma criança que está com a hipótese pré-silábica, todas as sílabas são complexas. Outra coisa é ver que para uma criança que já atingiu uma hipótese alfabética e escreve maleta, bota, escrever bordado, escrever, sei lá, braço, é complexo. Não é branco, é complexo. Então, nas escolas de classe média, mesmo os meninos que chegam ao final do ano, bem no primeiro ano, eles ainda precisam de todo um ano para consolidar essas relações letra-som. E para superar grandes problemas de ortografia, eu diria que até o terceiro ano, sabe? Eu vejo que mesmo o que a gente podia ver como uma consolidação que implica em velocidade de leitura, autonomia, isso requer chegar ao terceiro ano do ensino fundamental com um bom ensino, com um ensino sistemático, com um ensino cuidadoso, com um ensino ajustado. Quem está mais devagar precisa de mais ajuda, não pode estar fazendo as mesmíssimas atividades que quem já está mais avançado. Eu me lembro quando a gente lançou o Pacto Nacional pela Alfabetização, e a gente discutiu isso muito, foram 13 universidades públicas envolvidas. A gente era muito atacado pelos empresários da educação, dizendo que a gente queria alongar o tempo de alfabetização, que a gente queria que o ciclo de alfabetização durasse mais do que era necessário, porque era possível alfabetizar uma criança em um ano. Mentira, nem as crianças privilegiadas da classe média que estudam em escolas muito cuidadosas conseguem ter essa autonomia de leitura ao final de um ano. É isso que eu queria dizer então. A ideia de ciclo, ela remete a esse processo que você disse. Não é por atingir uma hipótese silábico-alfabética que uma criança resolveu a vida. Muito pelo contrário. Foi outro grande problema que se instalou no Brasil. Uma criança não está alfabetizada quando atingiu uma hipótese alfabética. Magda Soares diz isso muito bem, ela discute isso perfeitamente no final do livro. Certo? A alfabetização, a questão dos métodos, que eu chamo de handbook, certo? Da alfabetização, que não existe em nenhum país um livro com essa qualidade, tem que ter esse livro, escrito por uma única pessoa especializada no tema. Os handbooks no mundo inteiro eles são escritos por equipes cheias de especialistas em seus subtemas. Aqui não, ela puxa a coisa e diz, olha, para se considerar uma criança alfabetizada, ela precisa dominar com autonomia as diferentes estruturas silábicas e as diferentes relações de sonografia da língua. Não dá para brincar. Isso não se faz em um ano e é má fé de empresário que quer desqualificar quem tem cuidado com o ensino da rede pública, dizer que a gente está querendo retardar o processo dos alunos pobres. Eu vou ler porque eu acho ela bem importante. Desde 1986, período do seu mestrado, tu já vens, acho que antes, né, Arthur, ontem na tua fala, enfim, tu já vens pesquisando a relação da consciência fonológica com a alfabetização. A minha graduação em pedagogia, lá na URGS, com as queridas professoras, Luciana Piccoli, enfim, de lá. Colegas queridas, tuas colegas. De 2006 a 2011, a gente pouco discutia esse conceito, trazia sim, mas ainda não estava tão como eu vejo hoje. E isso foi em 2006, um tempo depois que tu já trazia essas ideias em muitos lugares. Então, tu traz no livro possíveis causas para a fuga, né, de entrar isso na formação de professores, que seria a relação com a psicogênese, ou uma associação ao método fônico, ou essa questão do letramento. Tu achas como é que tu pode nos ajudar a entender essa briga em torno desse tema? Eu brinco que as deusas e os deuses quisessem que eu nascesse aqui em Recife e tivesse a sorte de terminar a graduação em psicologia e entrar no mestrado na época, em que Lúcia Brown, Terezinha Nunes conheciam tantos trabalhos da psicogênese da escrita, e a Emília Ferreira veio para congresso organizado pelo programa de pós-graduação, como os trabalhos da psicogênese. Como eu disse, eu fui apresentado a Peter Bryant e a José Moraes, aos trabalhos dele muito cedo.
E quando eu vi, eu disse, não dá para separar essas coisas. Existem diferenças epistemológicas radicais, tá certo? Um grupo quer continuar adotando uma visão associacionista, empirista, pouco preocupada com as diferenças entre criança e adulto. Estou falando do grupo da consciência fonológica, tá certo? E tratando a escrita como mero código. O outro grupo quer investigar a genealogia, a origem de como a criança compreende, tá certo? Quer valorizar os aspectos conceituais, mas desconsidera que nenhuma criança vai chegar a uma hipótese silábica e escrever picolé com IOE se ela não fizer análise fonológica. Exatamente. Se ela não tiver certas habilidades de consciência fonológica. A primeira pesquisa que eu fiz com uma colega que comigo trabalhava na Prefeitura de Recife, na Secretaria de Educação Municipal, Noêmia Lima, era exatamente essa análise das relações entre psicogênese e consciência fonológica. Era um trabalho arrojado, ia ser minha tese de doutorado. Depois eu mudei de tema e fui para ortografia. Mas era exatamente essa análise de que existiria uma relação, essa relação seria evolutiva. Isso eu comprovei nas diversas pesquisas que fiz, lá com ela e depois sozinho ou com meus orientantes, né? Mas, do ponto de vista histórico, é compreensível, então, que houvesse uma verdadeira oposição, antagonismo entre os partidários da psicogênese e os partidários do letramento, certo? Ou da consciência fonológica. Isso fez com que, num país como o Brasil, o fato de se adotar uma perspectiva construtivista fosse sinônimo de é proibido falar de consciência fonológica. Uhum. Ficou como uma coisa pecaminosa. Eu já fui acusado, tem uma cena que eu coloco no livro, que é bem engraçada. Era a época do PROFA, né, o Programa de Formação de Professores Alfabetizadores, do MEC, para o qual eu dei uma pequena colaboração na área de ortografia. E a pessoa veio da formação aqui em Recife, em Paulista, o município ao lado. E ela perguntou, olha, e por que esse programa não fala nada de consciência fonológica? E aí a formadora paulista, certo, disse, é porque essa história de consciência fonológica é uma invenção de Arthur Moraes que valoriza os aspectos perceptivos da alfabetização. Eu, com uma formação construtivista de toda a vida, sou acusado de adotar aspectos, me limitar a olhar aspectos perceptivos da alfabetização. Eu acho que existe muito preconceito, certo? Os que se voltam para a defesa irrestrita dos métodos fônicos, além de ter uma visão não evolutiva, não desenvolvimentista, eles não estão preocupados com o letramento, e os que estão preocupados com o letramento, ou preocupados em respeitar a criança, desconsideram que nenhuma criança vai chegar a uma hipótese alfabética sem ter desenvolvido várias habilidades de consciência fonológica. Ela só vai chegar a uma hipótese silábica se ela desenvolver habilidade de consciência fonológica. E eu quero que me provem ao contrário. Ótimo. E eu acho que aí a gente entra também na questão de que, tu trazendo toda essa relação, só a consciência fonológica te traz isso. Não basta. Não. E aí tem uma volta, assim, como se isso fosse salvar a educação do Brasil. O grande nó é esse, é que os mercadores da educação, os autores ou os empresários de métodos fônicos, eles querem vender os pacotes como se fossem a panaceia, o remédio miraculoso, a salvação para o fracasso da escola pública brasileira em alfabetizar. Desde as primeiras pesquisas eu já via que não é suficiente ter consciência fonológica. Eu tenho um exemplo que é emblemático. Tem um menino chamado Jonas, que ele chega ao final do ano com muitas habilidades de consciência fonológica, mas ele continuava com hipótese silábica. Compreender como o alfabeto funciona não é uma questão só de consciência fonológica. Emília Ferreira tem toda a razão quando ela diz, em 1990, muito claramente, que existem processos cognitivos que implicam a compreensão, da relação entre as partes escritas e as partes orais, os todos orais e os todos escritos. Porque é preciso compreender a natureza sequencial da escrita. E é preciso tratar, a quarta coisa é que é preciso tratar letras como objetos substitutos, que apesar de variarem na aparência, têm uma identidade. Então, todos os P's do mundo, sejam maiúsculos, minúsculos, cursivos, ou enfim, pega o cardápio de fontes de um computador, aquilo tudo é o mesmo P. Para um adulto é muito fácil pensar isso, mas para uma criança, a simples diferença física exige que ela trate as letras como classes conceituais. Tudo isso é desconsiderado pelos
partidários da consciência fonológica. Ótimo. Aí está o problema. Até o nome das letras também, da gente não trazer os nomes das letras. Olha, eu nos últimos anos tenho mudado a minha posição com relação a nome de letra, tá certo? A valorização exacerbada de nome de letra, ela é uma marca muito grande do mesmo grupo de consciência fonológica. São empiristas, associacionistas, conexionistas, como se chama hoje, tá certo? Que acham que os nomes das letras são pontes diretas para o aluno compreender, como se ele não precisasse passar por etapas em que ele ainda acha que trem é uma palavra enorme, enquanto formiguinha é uma palavra com poucas letras. Hoje em dia eu vejo o nome das letras é importante. Numa língua como o espanhol, como o português, em que as vogais têm muita estabilidade, as crianças não escrevem O-A para bota, certo? E E-A para pera gratuitamente. Elas já começam a se valer das próprias letras para observar que as letras substituem sons. São mais tá fáceis certo? da gente escutar, então se faz a relação. Eu lidei com uma professora há alguns anos atrás que, numa entrevista, ela me disse: olha, eu acho muito importante no penúltimo ano trabalhar com eles as vogais. Eu dizia: meu Deus, por que as vogais isoladamente? E eu ficava com o pé atrás, né? Hoje em dia, eu diria, eu não quero que a escola trabalhe vogais isoladamente, mas eu quero que a escola faça com que os meninos possam observar letras, não só as letras do seu nome, mas as letras das palavras do mundo. Mas eu acho que não é a ideia de uma ponte. A letra materializa a realização do fonema, que é uma coisa difícil de se pronunciar, sobretudo se não é um fonema vocálico. Se não é um vogal, ninguém vai estar pronunciando b. Isso Nem não existe. Eu tento pronunciar meu nome nas lives e não consigo. Eu tenho 31 anos. É preciso ser treinado. E se nós formos alfabetizados sem saber disso, é quando eu digo, os métodos fônicos, eles criam uma sobrecarga cognitiva desnecessária. Eles torturam os meninos fazendo treinamento de habilidade de consciência fonêmica que não são necessárias para alguém se alfabetizar. E que só se sai bem nessas tarefas quem já está alfabetizadíssimo, quem usa a escrita, quem recorre às formas gráficas da palavra na mente para poder responder. Para eu subtrair o primeiro sonzinho da palavra porca e ficar orca, o que eu faço é procurar na minha cabeça a forma gráfica P-O-R-C-A para poder responder. Então, isso é uma habilidade de consciência gráfica, não é de consciência fonêmica, não. Ótimo. Sim, perfeito. E aí, agora eu vou fazer uma pergunta óbvia, porque eu vou aproveitar esse momento para tu nos explicares um pouquinho, então, a partir desse teu livro, o que é a consciência fonológica, né? Porque, brevemente, assim, conceitualizar, a gente já trouxe aqui, mas que não é consciência fonêmica, que isso, não é... Né? Não é só consciência Exato. fonêmica. É uma das preocupações principais no livro e na história das pesquisas que eu fiz, é identificar um quadro evolutivo e ver o que é importante para a criança se alfabetizar. A tendência nos últimos anos foi reduzir o conceito de consciência fonológica à consciência fonêmica. E eu fico preocupado quando vários colegas embarcam nessa, estudiosos de orientação da psicologia cognitiva e tal. O que é que eu te diria? A consciência fonológica, a gente, a partir dos anos 80 e poucos, eu diria meados da década de 80, a gente já chegou a um consenso de que são muitas habilidades que envolvem diferentes unidades, envolvem sílabas, rimas, fonemas, tá certo? Envolvem palavras, inclusive, serpente tem pente dentro, isso é consciência fonológica. Diferentes operações, as operações são muitas. Identificar semelhança, produzir palavras semelhantes, contar, comparar quanto ao tamanho, adicionar unidades, fonemas ou sílabas, subtrair, sintetizar, segmentar, não é? Tá tudo aqui, né? Tá tudo aí. E eu vou analisar porque eu defendo que se invista em algumas e não em outras, tá certo? Eu tenho, desde os anos 88, observado que as crianças têm muita dificuldade em segmentar palavras em fonemas e contar fonemas. Então, isso é uma coisa que não precisa ser treinada na escola. As crianças, numa língua com a regularidade do português, elas trabalham num nível de reflexão a partir de pedaços maiores, que são as sílabas, e conseguem compreender o que é o fonema funcionando sem ter que estar isolando fonemas em voz alta.
Existe uma questão de evolução. As crianças de início, facilmente, com 4 anos, elas já falam chocolate. E se eu peço, elas contam que tem 4 pedaços. Tá certo? Mas essa criança que é capaz de fazer isso, ela, se eu pergunto se a palavra maior é casa ou janela, ela muitas vezes ainda me diz que é casa, porque ela está presa ao realismo nominal e não consegue usar as habilidades dela de separar palavras em sílabas e contar sílabas para responder a questão. Tá certo? A gente vai vendo, então, que as crianças que avançam para uma hipótese silábica são aquelas que são capazes de contar, comparar palavras ao tamanho, porque elas, para cada... Se elas estão na hipótese silábica estrita e colocam uma letra para cada sílaba, é porque elas estão contando quantas sílabas a palavra tem. Se ela coloca I, O, E, ela não só está contando, quando vai escrever picolé, os pedaços das sílabas, mas ela está olhando para o interior das sílabas. Pi e a vogal é mais fácil de identificar do que a consoante. E ela coloca lá. E ela só chega a uma hipótese alfabética se ela só consegue identificar palavras que começam com o mesmo fonema. Daí que eu não vou gastar a motivação, a vida de crianças pequenas para estar treinando adição de fonema em posição inicial, subtração de fonema, síntese de fonema, segmentação de fonema e todas essas provinhas que estão dentro das baterias também psicopedagógicas. E aí o menino vai ser classificado como disléxico porque ele saiu mal na prova de adição, subtração de fonemas iniciais, que ele resolve, quando resolve, pensando na forma gráfica, como eu disse há pouco. Né? Então, é uma grande constelação em que habilidades mais sofisticadas dependem do desenvolvimento das iniciais. Então, aquilo que alguns chamam de mera sensibilidade não é só sensibilidade, é um requisito para que outras habilidades fonológicas se desenvolvam. E é preciso estar alerta que algumas habilidades de consciência fonêmica que vêm sendo tratadas como requisitos, elas não são necessárias para ninguém se alfabetizar e precisamos ver se elas não são resolvidas a partir de uma coisa chamada de consciência gráfica, na minha leitura. Agora, então, professor Arthur, a gente vai para uma pergunta polêmica, claro. Aí eu vou fazer questão de ler essa pergunta, porque ela é muito importante e a gente vai aproveitar esse momento que vai chegar a muitos cantos aí do Brasil para fazer essa pergunta. E aí também aproveito para dizer que eu admiro muito as suas posições, sempre bem fundamentadas e sem medo de lutar e argumentar com tudo isso. Trabalhando com alfabetizadores de todo o Brasil em minhas redes sociais, nos meus sites, nos meus cursos fechados, eu percebo uma enorme insegurança em alfabetizar. Às vezes eu sinto que os professores ainda se sentem perdidos, sem um método fechado, então eles me procuram assim desesperados. Qual é o melhor método para alfabetizar? Vem essa pergunta, dessa briga, enfim, dos métodos. Então a gente está correndo risco nesse pano aí, no Brasil, no nosso país, já está acontecendo, da gente retomar uma ideia de método salvador, essa guerra dos métodos, vem um, se sobrepõe, vem o outro, para alfabetização, visto que a gente também vivencia enormes casos de alunos que não se alfabetizam, digamos, no tempo que a gente esperava, e aí tudo se resume à metodologia que a professora assume, às vezes sem uma pesquisa, porque o que eu vejo muito, né, trazendo aqui, tem uma crítica como se o Brasil usasse método Paulo Freire, método construtivista, não é verdade? Se fala isso erroneamente. E aí se diz que a gente está usando isso, e aí eu me incluo aí nas perspectivas de vocês, com todo respeito, que as professoras estão usando isso, mas quando eu vou a fundo, eu vejo que as professoras estão trabalhando ainda, babebi, babu, elas não estão nessa metodologia, e eu consigo ver participando como voluntária, pesquisadora, conversando muito com a Luciana Piccoli, que coordena o estágio da URGS, a gente trabalhando nessa perspectiva das facetas que a Magda nos dá uma resposta, e crianças avançando em 6 meses no estágio delas, não fazendo bababi babu. Então, quando a gente vai lá no fundo, a gente vê que o que realmente está acontecendo na escola. A gente não vê uma unidade no Brasil, porque eu acho que é quase impossível, porque a gente tem currículos próprios. E aí eu vou te fazer uma pergunta com isso, com esse fracasso que a gente pensa, e sempre essa explicação, o índice de analfabetos funcionais, enfim. Como que a gente pode, então, Arthur, ajudar os nossos professores que estão aí nos vendo a serem protagonistas do seu planejamento junto com as crianças, adotando uma perspectiva de alfabetizar em contexto de letramento,
considerando as nossas facetas aqui, linguística, interativa, sociocultural. Quem tiver mais interesse pode fazer a leitura desse livro que o senhor já indicou. E aí, que respostas, então, para a gente finalizar aqui, a gente pode dar para os nossos educadores, respondendo como assim, qual é o melhor método de alfabetizar, sem dar a nossa receita? Qual é a nossa receita, a nossa fórmula mágica? Discutir os melhores métodos de alfabetizar é uma questão de política pública, né? E a gente está vivendo um momento de um ataque desastroso, tenebroso à educação brasileira em todos os âmbitos, da pós-graduação à educação infantil, sem precedentes. Eu acho que a gente tem que estar muito alerta, como você disse, porque me parece por pretexto essa acusação de que a pedagogia Paulo Freire é responsável pelo fracasso da escola, o construtivismo é responsável pelo fracasso da escola. Primeiro porque quem está afirmando isso é absolutamente ignorante em termos de educação, é má fé, tá certo? É crime, tá fazendo esse tipo de acusação gratuita sem conhecer o campo. A gente que vai para a escola, como você disse, encontra muito mais um casamento de ensino com método tipo silábico, tá certo? E episódios de letramento, rodas de leitura, ali, um jornal. Um jornal, etc. Né? A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que é preciso ter metodologia de alfabetização. E essa metodologia precisa começar desde a educação infantil, tá certo? Não no sentido de tornar a educação infantil um espaço de ensino sistemático de relações entre letras e sons, mas permitir que as crianças das camadas populares possam refletir sobre palavras e viver a leitura, compreensão de textos, produção de textos, tal como seus pares de classe média vivem nas boas escolas, né, mais progressistas. Essa metodologia, então, num trabalho como o de Lagoa Santa, coordenado por Magda Soares, isso fica muito evidente. Desde a educação infantil começa uma clara metodologia de alfabetização que concilia letramento e reflexão sobre o sistema alfabético. As duas coisas são praticadas de segunda a sexta-feira. Eu diria, então, que o melhor método, a melhor metodologia de alfabetização é aquela que consegue dar conta da dimensão do letramento, ler e compreender textos desde antes de ter hipótese alfabética, certo? Antes de ter hipótese alfabética, a criança já avança muito na compreensão de textos escritos. Já pode avançar na compreensão de produção escrita, qual é a natureza, qual é o gênero textual. E assegurar ao mesmo tempo que ela reflita sobre palavras para poder vir a realmente dominar as relações sonografia e ter automatismo. Isso não implica nunca se ter um material estruturado, padronizado, fechado, sendo usado de norte a sul do país. Eu acho que a gente está vivendo um momento de mercantilização, de privatização horrorosa da educação, em que esses grupos de mercadores da educação, eles se acham no direito de dizer, não, o meu sistema de ensino, o meu apostilado, tá certo? Ele vai dar conta do problema brasileiro do Oiapoque ao Chuí, se eu obrigar todos os professores a fazerem segunda, terça e quarta as páginas 45, 46 e 47 do meu sistema, sem dar nenhuma liberdade para que eles utilizem os seus conhecimentos prévios, para que eles respeitem as suas crianças. O grande problema desses métodos fechados, como a salvação para a insegurança do professor alfabetizador, é que eles, primeiro, desqualificam o professor completamente. O professor é tratado como um imbecil que só vai funcionar se ele for repetir literalmente a mesma coisa em todos os espaços. Então, é de um desrespeito profissional. Eu queria que se fizesse isso na área de saúde. Todos os médicos vão ter que usar tal procedimento para atender os pacientes e eles serem bem curados, tá certo? Não existe isso. É porque o maltrato com o profissional da educação é tão grande que os grandes mentores de solução dos institutos e das empresas A e B, eles acham que professor não tem conhecimento, não precisa ter. É a história do Uber. Qualquer um pode entrar na sala de aula e seguir o que está já online para ele repetir com as crianças. Então, além da desqualificação profissional e do respeito absoluto com relação aos professores, esses pacotes fechados eles são o anticonstrutivismo, o antirrespeito à heterogeneidade. Todas as crianças, independentemente do nível de compreensão, de aprendizagem que alcançaram, elas são obrigadas a fazer a mesmíssima tarefa boba, de 8 às 8h20, depois de 8h30. Enfim, não existe aquilo que a gente pensa que é necessário, que é o ajuste do ensino
aos diferentes níveis de aprendizagem dos alunos. Todos os alunos são obrigados a fazer a mesma cantilena, a mesma repetição, certo? Independente de estarem precisando daquilo ou não. Eu sou, então, radicalmente contrário a esses sistemas fechados de ensino. Eu tenho muita pena, certo? De quem tem filhos, sobretudo quem paga a escola privada, para botar os filhos submetidos a isso. E eu digo que contra isso a gente tem solução. Contra isso a gente vinha praticando solução, como era a formação do PNAE. Professores, pelo menos uma vez por mês, tendo direito a 8 horas de formação para estudar e refletir sobre suas práticas. Agora, isso era só um começo. Eu não esperava nenhum milagre com o PNAE. Não se muda uma cultura de séculos, certo? E capitanias hereditárias até hoje, de exclusão dos pobres da escola, dando o direito de 8 horas de formação a cada mês. Eu acho que o Estado, a coisa pública, tem que assumir uma política realmente continuada e com ações de trabalho, como acho que eu vejo em países como a Espanha. A Espanha não é nenhum país riquíssimo, mas o professor tem um contrato com uma única escola e ele trabalha de manhã e à tarde e ele fica com esses meninos com 25, 26 horas por semana e as outras 14 horas ele vai estudar, planejar, ir para o centro de formação, fazer formação realmente continuada. Isso é uma questão de política pública, gente. Não é criando materiais miraculosos que vão enriquecer empresários já ricos que a gente resolve o problema da alfabetização no Brasil. É preciso ter política pública que respeite o profissional professor, que dê condições de trabalho, que valorize salarialmente e que, sobretudo, respeite a diversidade dos saberes dos professores. É muito fácil usar o ideário, o rosário construtivista para dizer temos que respeitar as criancinhas. As criancinhas são muito diferentes umas das outras. Eu não posso ensinar a mesma coisa a João e a Maria porque eles estão em níveis diferentes. Agora, na hora de tratar do professor, tudo isso é esquecido e se quer passar a régua e obrigar todos os professores a proceder de maneira idêntica, como se fossem cordeirinhos indo para o matadouro, né? É a pior metáfora, mas ela descreve bem a tragédia da coisa. E tu já trouxeste uma vez uma fala que eu vi um vídeo nos encontros do CEALI, que ainda bem que os professores não são assim. Não, ainda bem que os professores não são cordeirinhos que vão obedecer ao que se lhes impõe. Ótimo. E eu aproveito para falar da BNCC, tá certo? Eu estou mais uma vez muito preocupado com empresários apresentando seus produtos miraculosos e dizendo alinhado à BNCC, alinhado à BNCC. Quando a BNCC foi... Olha, gente, parênteses, eu sou favorável à existência de currículo nacional, estadual, municipal. Não vejo nenhuma vantagem em não se ter currículo. Dentro das universidades públicas, eu sou minoria, porque a maioria dos meus colegas, em nome de lutar contra a homogeneização, a normatização, dizem que currículo é camisa de força, aprisiona, de respeito à diversidade cultural. Eu tenho um pensamento republicano ainda, preocupado em garantir os mesmos direitos de aprendizagem a todos, independente da origem sociocultural do poder de renda da família em que nasceu. Daí que eu quero dizer, eu sou favorável ao currículo. Mas a BNCC, quando surgiu, ela tinha uma proposta de ser algo debatido publicamente. A primeira versão foi, e com a chegada do golpe, uma segunda versão foi apresentada às pressas sem o devido debate público. E o que a gente tem como versão final entronizada é uma coxa de retalhos, um pacote que ninguém sabe por que foi parar sendo aquilo que é. No caso da área de língua portuguesa, eu quero denunciar, esse é o termo, tá certo? A BNCC não tem coerência entre o que propõe na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. O trabalho com a escrita na educação infantil é tão invisibilizado, é tão incompreensivelmente escanteado, que a própria palavra escrita não aparece no eixo curricular em que alguma coisa de escrita aparece. As crianças não são ajudadas a compreender o sistema alfabético na educação infantil. Elas podem escrever palavras. Podem não. Se eu for para o currículo da França, se eu for ver as orientações curriculares de Portugal, o país, a República Portuguesa, a República Francesa, assumem como obrigação do Estado que todas as crianças têm o direito de compreender o sistema alfabético até o final da educação infantil. As situações de leitura de textos, compreensão de leitura na educação infantil, na BNCC, são rarefeitas, são ralas, são coisas que a gente tem que querer acreditar que a lei se está dizendo que vai se fazer um trabalho de compreensão de leitura ou de produção de textos. Tudo o inverso da proposta municipal de Lagoa Santa, construída por Magda Soares. Quando eu chego no fundamental, aí eu tenho uma surpresa enorme.
Essa proposta curricular que não investiu no que poderia e deveria ser feito no final da educação infantil, ela agora quer que os meninos, em 2 anos, deem conta do sistema alfabético e tenham automatismo de leitura, etc. A proposta curricular de alfabetização do início do fundamental, e eu não vou falar das séries mais avançadas, certo? Ela tem problemas conceituais. Ela fala conhecimento do alfabeto, tá certo? Leitura mecânica. Leitura mecânica. Não, o que eles falam sobre a ortografia do português é para perguntar quem escreveu semelhante ignorância, semelhante barbaridade. Era bom ter contratado alguém que soubesse de ortografia para não estar dizendo que a maioria das relações entre letras e sons da língua portuguesa são irregulares, por favor. Então, eles alimentam o preconceito de que a ortografia é muito difícil. Eles preconizam que a habilidade de usar os grafemas P, B, T, D, F, V, os mais simples, porque não existe outra letra competida, seja alcançada no 2º ano, gente. Tá certo? Quando cedo eles querem que as crianças dominem a segmentação das palavras. O trabalho de leitura e compreensão de textos no 1º e 2º ano do fundamental, ele é feito de maneira, eu diria, descuidada. Tá certo? Pouco responsável, irresponsável. Ler e compreender textos. Quais são as habilidades de compreensão leitora que vai se priorizar no 1º e no 2º ano do ensino fundamental? Por que essas e não outras? Qual vai ser a evolução? É só a partir do 3º ano do ensino fundamental que se fala de algumas habilidades de compreensão leitora serem ensinadas mais sistematicamente. Textos curtos. A proposta curricular nacional, que se chama BNCC, ela diz para se privilegiar textos curtos, legendas, títulos, etc., nos 1º e 2º anos, tá certo? Produção de textos, raríssima também. Então, eu não tenho por que ficar satisfeito com essa naturalização que grupos privados vêm fazendo em torno da BNCC e vendendo seus produtos, certo? Seus serviços, dizendo que estão alinhados à BNCC e que isso é a salvação da educação brasileira. Eu quero que a BNCC seja enterrada e que democraticamente a gente volte a discutir um novo currículo nacional e que se garanta o que existia antes, que era os currículos estaduais e municipais continuarão tendo a sua autonomia e eles só respeitarão uma percentagem X do que é comum para todo o país. E complementando, ontem tu falaste no lançamento do livro que não tem escuta aos professores. Eu acho que tu faz essa escuta sempre. E aí, o que a gente falaria para esses professores que estão sendo... Eu vejo muito isso, que estão sendo obrigados a usar isso, e inclusive tem as provas que eles têm que participar, enfim. Como é que a gente dá conta? É bom a gente ter um currículo? É bom, mas e aí? É muito bom ter currículo. Agora é muito bom ter currículo do qual a gente se sente autor, do qual a gente se sente agente na discussão, no debate. Senão, né? nem do Eu não vou querer nunca que o professor se submeta a currículo imposto, gente. Ótimo. Ele tem mais que usar suas táticas para ver o que ele, como ser pensante e ético e justo, acha que é importante para os seus alunos, tá certo? Acho que é preciso debater. Eu já participei de uma proposta curricular. Eu não. Eu e os colegas daqui da faculdade, tá certo? Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. O município vizinho, Camaragibe, durante 2 anos criou reuniões quinzenais em que a gente ia discutir com os professores da educação infantil até o 5º ano, rede municipal só atendia até então, o que é que ia se ter de currículo para cada ano. Foram 2 anos de trabalho. E saiu uma proposta curricular democraticamente negociada. Isso é política pública, isso é respeito pelo profissional professor, pela comunidade de educadores, tá certo? É muito fácil criar uma coxa de retalhos, como a BNCC, fica evidente o conflito de perspectivas conceituais, só olhando, basta olhar a educação infantil e o Fundamental 1, que se nota que houve gente metendo o dedo com diferentes perspectivas, sem conversarem entre si. Imagina ele se tornar um currículo imposto nacionalmente. É uma vergonha. É uma vergonha. Tu trouxeste, então, a questão da metodologia, quando a gente fez a pergunta do melhor método, enfim, trouxeste a questão da valorização dos recursos e tal. Essa seria uma resposta também para os nossos casos, que não era, eu penso, tem umas hipóteses, que antes a gente não tinha tanta gente na escola, tendo acesso à escola, e a gente nem tinha, então assim,
eu não gosto, eu agora discutindo alfabetização, quando vem amigos que são todos entendedores de alfabetização, mas antes a gente fazia a nossa cartilha e não tinha dificuldade, todo mundo estava alfabetizado. Que é uma grande mentira, porque a gente nem escutava, a gente nem sabia que a gente... Eu vejo assim, pessoas próximas a mim, da minha idade, da minha geração, que ainda pegaram um pouco, acho que no início ainda tem o boletim, né? Eu estava pré-silábica, enfim, alfabética, mas que a gente vê que não tem compreensão leitora, por exemplo, né? Pessoas de 30, 35, 40 anos. Então, peraí, será que isso é só agora? Então, o que a gente pode falar sobre... Tem várias coisas, né, Arthur, que a gente poderia ficar até amanhã falando, mas a questão do ciclo não ter o atendimento que precisaria ter, então as crianças às vezes não têm, as que estão com mais dificuldade não têm um olhar, uma sala de recursos para um atendimento mais individualizado, ou a gente não tem profissionais da saúde para fazer um olhar mais específico para os transtornos, enfim. E aí... Eu não quero desempregar fonoaudiólogo, não é minha intenção. Mas eu acho que é preciso olhar a coisa dentro da lógica da instituição escolar. Uma primeira coisa, criamos os sistemas de ciclos e mesmo onde eles foram... Recife é um bom exemplo. O sistema de ciclo teve um ensaio, o ciclo de alfabetização solar em 86, 88, depois ele voltou já em 2001, 2002. Eu acho que eu sou favorável ao sistema de ciclos sob condições. O sistema de ciclos ele se tornou uma boa carta de intenções. Eu respeito a diversidade, eu respeito isso, eu respeito aquilo, e na prática eu não asseguro nada que respeite, porque eu não tenho meios de atender à heterogeneidade, à diversidade, que é natural e que sempre vai existir, tá certo? Existe, então, um nível que é o das políticas públicas. O que é que eu vou fazer para atender essa diversidade? Eu acho que a primeira medida é não responsabilizar o professor individualmente. É preciso, primeiro, tratar a coisa no coletivo da escola. Eu acho que um grande problema é uma questão de gestão escolar. Se eu tenho uma escola em que eu, como coordenador pedagógico, eu como gestor, não crio o espírito coletivo, a atitude coletiva, de discutirmos o que vai se fazer no primeiro ano, no segundo, no terceiro, o que vai se fazer no final da educação infantil, por que vamos fazer isso e não aquilo, o que é possível fazer na sua turma que é diferente da dele. Eu faço muita pesquisa em escola pública, eu encontro às vezes que a turma da tarde... Pronto, o ano passado eu estava assim, fui para uma escola, na turma da tarde, 15 alunos, só 4 com hipótese alfabética no mês de outubro. Primeiro ano. Vou para a turma da manhã. 15 alunos também. Vejam que o número é ótimo para o professor trabalhar. Não é? Perfeito. Talvez até menor do que devia. Desses 15 alunos da manhã, só 3 não estavam com hipótese alfabética. É a mesma escola, é a mesma clientela. O mesmo contexto. O mesmo contexto sociocultural. Crianças que vêm da comunidade ao lado, não é? Para a escola, muito bem equipada essa escola. Então, isso para mim revela a ausência de currículo, a ausência de trabalho coletivo, a ausência de acordos internos sobre o que priorizar e não priorizar. A segunda coisa é programas, projetos de atendimento real às crianças que têm mais necessidade. Não existe uma maneira. Os professores às vezes se juntam e eles dividem. Olha, terça e quinta, no primeiro horário, eu vou ficar com os meninos que estão ainda pré-silábicos e silábicos, você vai ficar com os que estão mais avançados. Professores que estão no mesmo... Isso se faz aqui, às vezes, muito no segundo semestre do primeiro ano. A Secretaria Municipal de Recife, de 2008 a 2008, 9, 10, 11, ela criou um programa chamado Professor Alfabetizador. Nesse programa, eles recrutaram professores permanentes da rede que trabalhavam lá um turno para, no contraturno, fazerem o trabalho com os meninos mais lentos, os meninos que estavam precisando de apoio. E esses professores ficaram itinerantes. Eles iam 2 vezes por semana numa escola, na outra semana eles iam... Eles tinham como 2 escolas e eles ficavam indo lá para tirar os meninos de sala, colocar no lugar e trabalhar com grupos de 5 meninos. E os resultados foram muito bons, porque a gente, então, garantia que os meninos que mais precisavam estavam tendo um atendimento. Isso requer criar uma equipe de profissionais que possa dar conta dessa tarefa, investir recursos para que essa tarefa seja realizada. A grande questão de política pública é que só se tem educação de qualidade gastando, certo? Não é comprando de empresário pacote pronto e padronizado, não, gente. Por favor.
Ótimo, acho que com isso a gente encerra. Claro que eu teria muitas outras perguntas, né? Mas acho que, Arthur, tu trouxeste umas respostas. E mais do que isso, eu quero que quem nos viu, quem nos escutou, saia refletindo. Que eu acho que é esse o nosso principal papel como professor é pesquisador para sempre, né? Professores que estão nos escutando são pesquisadores para sempre. E é isso que a gente quer, então, autonomia. Isso. Autonomia, inclusive para pensar e refletir. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um momento histórico aqui para mim, porque por todas as vezes eu te confesso que eu me senti um pouquinho sem respostas várias vezes, e aí eu recorro aos livros de vocês aqui, que é isso que a gente tem que fazer, estudar, fundamentar e não reduzir as coisas. E sempre sabendo que a gente vai rever daqui a alguns anos ou daqui a alguns meses o que a gente está pensando hoje. Ótimo. Todo mundo, eu já disse isso no meu canal e aí meu marido usa isso contra mim. Veja bem, a minha professora Maria Stefanu, querida lá da URGS, também da área de formação pedagógica, ela sempre diz, nós temos o direito de desdizer tudo o que a gente diz. Eu hoje desdigo mas no o que era meu não. Não, tá certo. Aí eu confessei hoje, eu tinha uma visão muito mais preconceituosa com letra do que tem hoje. Hoje não, eu pergunto, não vai colocar aqui no último ano da educação infantil, não, aqueles cartazes com as letras e avião, abelha, sei lá, as figurinhas do lado, eu não vejo nenhum mal nisso hoje em dia, certo, gente? Há 10 anos atrás eu ficava de orelha em pé. Agora, isso não significa que eu quero que a escola pare para ensinar A, E, I, O, U durante uma unidade ou 2 unidades, não. Pelo amor de Deus. É isso aí. E, bom, teria mais coisas disso, já vem outra pergunta, mas eu tenho respeito, né, com o professor Arthur também, que tem os seus compromissos. Mas eu agradeço muito e indico que vocês tenham mais um livrinho, além desse aqui, que eu indico sempre, elas compram, que muitas me dizem que depois que me conheceram, enfim, nas redes, acharam lá na biblioteca da escola esse livro que foi esse livro foi comprado pelo PNBE. Todas as escolas brasileiras que tinham ciclo de alfabetização receberam. Ou a caixa, a nossa famosa caixa amarela, que às vezes fica também jogada lá na escola, que a gente possa resgatar tudo isso. E aqui também que a gente possa... No dia que eu tinha uma aula para dar no meu curso online sobre avaliação de consciência fonológica. E aí vou ser bem sincera pra gente encerrar. Eu fiquei o final de semana inteiro revendo Confias, revendo várias questões, assim, livros que me ajudariam, mas eu não estava satisfeita. E estava esperando esse livro chegar. E eu quero saber, eu vou comprar o e-book para poder trazer as questões para as minhas alunas. Tirei todo o PowerPoint que eu tinha preparado e comecei a discutir com elas o último capítulo das estratégias didáticas de consciência fonológica. Então, se a gente quer mais respostas, a gente tem que realmente ler. E agora a gente tem essa preciosidade aqui para nos ajudar em relação à consciência fonológica. Muito obrigada. Certo, não é preciosidade. Como é que tu disse? É a tese da aposentadoria. Eu brinquei ontem, que era a minha tese de aposentado. Eu fiz dissertação de mestrado, tese de doutorado, fiz um ensaio, uma tese de professor titular e agora é a tese de aposentado. Uma bela tese. Mas vão surgir outras teses também, não vou parar agora não. Eu não estou aposentado, eu estou trabalhando. Tá certo? Então tá. Tchau, gente. Muito obrigada. E tudo de bom. Que a gente possa ter outros momentos também, Tá pensando na alfabetização aí do país.